Graça, misericórdia e paz a todos os que estão conosco, participando desta oportunidade de estudar a palavra do Senhor, agora no Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando esse Evangelho e louvamos a Deus por este estudo. Hoje nós estamos fazendo o 27º estudo no livro de Mateus. O texto de hoje é Mateus 11, de 1 a 19. Mateus 11, de 1 a 19. Nós vamos fazer essa leitura e depois vamos meditar no texto. Mateus 11, de 1 a 19. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, e a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aqui, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, reconhecendo que ela é verdadeira, que ela é justa, que ela é fiel. Agradecemos que ela é completa, soberana. Agradecemos porque ela é definitiva, ela é cabal. Nós te louvamos, porque tu és o Deus desta palavra. Nós queremos conhecer mais de ti, do teu Filho, do teu Santo Espírito, por meio da tua palavra. Fala ao nosso coração e manifesta a tua graça sobre a vida de todos quantos participam deste momento. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos estudando
sobre a vida de Jesus no livro, no Evangelho de Mateus. Jesus está cumprindo seu ministério. Ele está anunciando o reino dos céus. Ele diz isso desde o início, que o reino dos céus é chegado. O arrependimento deveria ser uma atitude de todas as pessoas. E ele está anunciando o reino dos céus e está pregando a mensagem de arrependimento. Está ensinando sobre a realidade espiritual do reino ante a expectativa dos judeus, dos discípulos de João Batista, de um reino material. Né? Havia uma expectativa de todas essas pessoas a respeito de um reino material que também tinha sido expectativa e anúncio dos profetas do Velho Testamento. E esse reino material era um reino político, um reino étnico, um reino que tinha uma delimitação geográfica e que era composto das pessoas descendentes de Abraão. A continuação do reino messiânico do filho de Davi seria aquilo que era esperado pelos judeus. E é claro que isto ainda não foi definitivamente terminado. Nós temos, pela palavra do Senhor e por razão de crermos que há muitas profecias ainda sem cumprimento, que isso ainda vai acontecer, porque Jesus não se tornou rei de Israel, ele foi rejeitado, e a Bíblia ensina, o Velho Testamento ensina que ele veio para ser rei de Israel. João Batista, portanto, estava preso nessa circunstância aqui. E Herodes havia mandado prendê-lo por causa de ter João repreendido a ele por casar-se com uma mulher de seu irmão. Estava vivendo uma situação marital, uma situação conjugal irregular. João, então, ouvira falar das obras de Jesus, mas foi assaltado por dúvidas. Nós imaginamos que o texto aqui nos dá margem a pensar que João passou a ter dúvidas numa situação angustiosa de prisão, né? Numa situação angustiosa de iminência de morte. Ele tem quase certeza, se não tem certeza plena, que vai ser morto por Herodes. Então, ele certamente está angustiado ali e não está vendo, depois de mais de um ano de ministério, não está vendo acontecer as coisas que ele mesmo profetizou. E certamente que ele espera uma ação libertadora da nação de Israel, e talvez ele estivesse esperando até mesmo a sua própria libertação, porque no texto bíblico que fala do Messias, fala que ele vai proclamar liberdade aos cativos. Isso muitas vezes foi entendido como libertação daqueles que estivessem em prisão. A impaciência do vigoroso João Batista, o homem diferente dos demais, e o fato de estar ele preso, aguardando a morte ao lado da aparente passividade do Senhor Jesus, né, que não estava na imaginação de muitas pessoas, assumindo o papel verdadeiro de Messias libertador. Então, essas situações lançaram dúvidas no meu coração, no coração de João. E a pergunta básica seria esta: seria mesmo Jesus o Messias prometido? Ou haveria outro, né? Haveria um outro que viria para fazer esta libertação física, essa libertação da nação física de Israel? A resposta de Jesus, dada aos discípulos que João mandara buscar essa resposta, buscar solução para essas perguntas, foi uma resposta muito clara. O Evangelho de Lucas nos diz que, naquela mesma hora,
naquela mesma hora, Jesus fez algumas ações. Naquela mesma hora, Jesus curou muitos enfermos, expulsou muitos demônios, deu vista a muitos cegos. E então Jesus disse aos discípulos de João: voltem e anunciem a João aquilo que vocês ouviram e aquilo que vocês viram. Isto é, Jesus estava falando e fazendo coisas que eles ouviram e viram. Cegos veem, os coxos caminham, andam, não é? Os leprosos são purificados da sua lepra, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E aqui nós vemos que não houve menção de libertação dos cativos, mas foi o suficiente para que João pudesse entender que Jesus estava fazendo exatamente aquilo que havia sido planejado por Deus nas profecias para que ele fosse o libertador de Israel. Jesus então demonstra a João, o Batista, que está cumprindo o que as profecias diziam sobre o ministério messiânico, exceto a libertação dos cativos. E mandam uma decisão, um recado, melhor dizendo, a João. Bem-aventurado ou feliz é aquele que crê que eu sou o Messias. Jesus está dizendo para ele: olha, eu sou o Messias e não é bom para alguém duvidar disso, porque isso é palavra profética do próprio Deus. E o próprio João foi o mensageiro dessa palavra, que então aquele que é bem-aventurado é feliz porque crê que eu sou o Messias. Tem que ser uma crença definitiva e absoluta. Então, bem-aventurado ou feliz é aquele que, primeiro, crê que eu sou o Messias. Segundo, bem-aventurado é aquele que não descuida, não duvida da minha palavra. Aquele que crê verdadeiramente naquilo que eu falo e naquilo que eu estou pregando, né? Crê que eu sou o Messias e não duvida da minha palavra. Terceiro, é aquele que não se escandaliza, que não se enfraquece na fé, nas profecias. É aquele que crê verdadeiramente na palavra de Deus pelos profetas, que não se escandaliza, que não se enfraquece, que não deixa de crer nas profecias, que o próprio João tinha afirmado aos seus discípulos. Portanto, em quarto lugar, Jesus diz que bem-aventurado é aquele que confirma a minha missão, ou seja, que reconhece que realmente a missão de Jesus é aquela que ele está fazendo. Ao mesmo tempo, Jesus fala de João. É interessante que Jesus dá uma repreensão a João. Aqui nos parece uma repreensão suave, mas uma repreensão. E, ao mesmo tempo, quando os discípulos de João partem, ele vai falar a respeito do próprio João. E ele fala a respeito do próprio João de maneira elogiosa. E nós vamos encontrar, ao saírem os discípulos de João, que não seguiam a Jesus, né? Muitos discípulos de João deixaram de seguir a Jesus. E até no tempo do apóstolo Paulo, em Éfeso, havia discípulos de João seguindo a João sem seguirem a Jesus. Então, alguns discípulos de João que não seguiam a Jesus saíram e quando voltaram para João. Nesse intervalo, Jesus falou para todos os seus discípulos que estavam ali: quem vocês pensam que João era? Ou que João é? Quem vocês imaginam ser João Batista? Vocês imaginaram que ele fosse o quê? Uma pessoa sem firmeza? Uma vara açoitada pelo vento, que toca para lá e toca para cá? Né? Sem integridade? Uma pessoa sem uma posição firme? Quem vocês pensam que João Batista é? Alguém que poderia ser comprado pelas autoridades dos palácios? Ora, quem está nos palácios são as pessoas que andam com roupas finas e que estão sujeitas
as, as manifestações de submissão àquelas autoridades palacianas. João não é nem uma coisa nem outra. João é um sujeito que suportou as intempéries da vida. João é um sujeito que pagou um preço para falar aquilo que Deus queria, que se tornou um homem que checou, colocou em xeque a vida de fariseus, escribas e de todos os religiosos. E ele também é um homem que verdadeiramente não se submeteu às autoridades. Herodes não pôde dominá-lo. Ele não morava nos palácios para viver de favores do rei Herodes. Ele morava, ele morava no deserto. E ele não se submeteu a Herodes. Mesmo sendo preso, ele não se submeteu a Herodes. Porque os homens que andam com roupas finas, eles estão junto com os poderosos e são sujeitos aos favores desses poderosos. João não é nada disso. João é um profeta, e mais do que um profeta. Jesus está falando isso de João. É Deus que está Deus que está dirigindo a vida desse João, e é dele que está escrito que ele é o mensageiro do Senhor para preparar o caminho do Messias. Portanto, se João o preparador do caminho, eu sou o Messias. Isso é uma consequência natural, uma conclusão absolutamente congruente daquilo que Jesus está querendo dizer. Se João é verdadeiramente o profeta que deveria vir, o Messias sou eu e vocês precisam crer em mim como Messias. Jesus está deixando isso implícito nessa conversa com os discípulos. Dele, de João Batista, que está escrito que ele é o mensageiro do Senhor para preparar o caminho do Messias. Portanto, eu sou o Messias. Ele é o maior homem que já nasceu de mulher. Jesus fala de João, então, como o maior homem que já nasceu de mulher. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por que que Jesus está dizendo isso? Qual é o significado dessa expressão? O reino que João esperava era um reino inferior, incomparavelmente inferior ao reino que Jesus ia instituir, ia instaurar e que ele ainda vai instaurar, né? O reino que João esperava era um reino material e é incomparavelmente menor do que o reino do céu. Portanto, quem é súdito desse reino material é infinitamente menor do que aquele que é súdito do reino do céu, que Jesus veio inaugurar, de modo que participar desse reino torna o participante mais privilegiado do que o próprio João. É isso que Jesus está ensinando aqui. Ele não está diminuindo João, mas está demonstrando que participar do reino espiritual que ele, Jesus, inaugura é muito mais importante e torna a pessoa muito mais importante do que o próprio João, que é uma pessoa importante, como Jesus disse. Mas nós começamos a perceber nesse texto a resistência ao reino de Israel, ao reino de Cristo, a implantação do reino, a resistência à exposição ao reino. E há uma oposição clara ao reino que Jesus está apresentando. Jesus manifesta a oposição com violência ao reino desde o início do ministério de João Batista. João estava sendo resistido pelos religiosos, saduceus, fariseus, escribas, os religiosos do templo, né, os sacerdotes, os fariseus, as autoridades da religião, o próprio Herodes estavam resistindo a João, e resistindo com violência, a ponto de prender João Batista. Do mesmo modo, eles estão oferecendo uma oposição ao ministério de Jesus. E nós começamos a ver agora as manifestações dos fariseus em relação a Jesus. Até o povo que
andava atrás de Jesus na esperança de ter nele um Messias político, começou a deixar de segui-lo, conforme nós vamos ver, já estamos observando nesse texto, e conforme nós vamos ver em outros textos, né? Como que o povo começou a deixar de seguir a Jesus. Os que querem permanecer no reino têm que entregar sua vida ao Senhor Jesus e, portanto, nós vamos encontrar uma situação de oposição quando Jesus apresenta o reino e muitos deixam de segui-lo porque ele não está aparentemente fazendo aquilo que era planejado fazer. Então, nós encontramos a, a, a vida de Jesus aqui colocada, a vida e o seu ministério colocados em xeque. E essa resistência é muito clara. Os que querem permanecer no reino precisam se esforçar. Não é que o reino de Israel, o reino dos céus é tomado por esforço no sentido de que são as obras que fazem a nossa salvação. Mas é necessário dizer que aqueles que querem permanecer no reino já estão no reino. Para permanecer, precisam se esforçar, porque se não se esforçarem, eles deixarão que os obstáculos sejam mais influentes do que a permanência no reino. É preciso se esforçar no sentido de que negar-se a si mesmo é fundamental. E Jesus vai falar disso mais adiante, sobre o negar-se a si mesmo, né? Permanecer no reino precisa se esforçar contra as oposições. Vai haver oposição, é muito mais fácil abandonar o reino. Aquela multidão que seguia Jesus já estava fazendo isso, abandonar. É muito mais fácil abandonar do que seguir o reino, porque a oposição era muito grande, e a própria oposição das autoridades e aquela oposição velada que aconteceu porque não estavam sendo vistos os efeitos da messianidade de Jesus. Não estava acontecendo nada, ele não estava se tornando o Messias político que eles esperavam. Então, é contra essas oposições que nós devemos lutar para permanecer no reino, para permanecer nos ensinos e na vida de Jesus. De modo que o reino do céu é tomado por esforço. É nesse sentido de que nós precisamos verdadeiramente tomar a nossa cruz e seguirmos ao Senhor. Jesus vai demonstrar que João é o último profeta. Os profetas e a lei profetizaram até João, segundo o ensino de Jesus, que é demonstrado, que demonstra que é o Elias que havia de vir. É o Elias que havia de vir. E é o Messias que o Messias ia ser de uma maneira bem direta, ser apresentado, introduzido pela mão de um profeta, que é o Elias que havia de vir. O Elias que havia de vir, segundo Jesus, é o próprio João. Não é uma reencarnação de Elias, porque Jesus ainda diz em outra passagem que ele veio no espírito de Elias, no sentido de que ele veio para realizar aquilo que o ministério é a semelhança de Elias. Não é uma reencarnação de Elias, mas alguém que vem no poder e na unção de Elias e que vive mais ou menos do jeito que Elias viveu, né? Aproximadamente como Elias também viveu, uma pessoa separada da sociedade, que vivia de maneira diferente da maioria dos profetas do seu tempo, como João, realmente uma pessoa estranha, que vivia nos desertos, se alimentava de gafanhoto, mel silvestre, e que se vestia de pele de
camelos. Então, a semelhança do ministério é que Jesus está chamando a atenção aqui e associando João com Elias. Não tem nada a ver com o ensino de reencarnação, até porque não tem jeito de reencarnar quem não morreu, né? Elias não morreu, não experimentou a morte. E João Batista que vem com um ministério único de preparar os caminhos do Senhor para introduzir o ministério messiânico de Jesus. Isso é que é fundamental compreendermos. Mas há um segundo aspecto interessante nesse texto, que é a constatação que Jesus faz de que esta geração é uma geração comparável a meninos que não sabem o que querem. Jesus está dizendo exatamente isso, que essa geração é uma geração que não sabe o que quer. Veio João Batista, ele foi rejeitado porque não comia nem bebia. Gafanhotos e mel silvestre era a sua comida. Ele não comia comida comum, comida normal. Então, a geração que Jesus está se referindo não aceitou, não quis ter nada com ele. E diziam até que ele tinha demônio, que ele estava endemoniado. Mas veio o Filho do Homem e também foi rejeitado, Jesus. Por quê? Não comendo nem bebendo, foi João Batista. Comendo e bebendo foi Jesus. E comendo e bebendo, eles disseram que esse é um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores, de gente impura, de gente que não merece ter nenhuma consideração, de gente impura, de gente que é pecadora. Isto demonstra claramente que eles não tinham qualquer tipo de interesse em verdadeiramente seguir a Jesus. Então, Jesus foi, como João Batista, rejeitado por aquelas gerações que não tomaram conhecimento, a mesma geração que não tomou conhecimento de João Batista e que depois não tomou conhecimento de Jesus também, cada um do seu modo. Muito bem, nós estamos encerrando este texto que fala destes assuntos que nós estudamos aqui, mencionamos, e nós queremos parar para pensar em algumas coisas. Primeira delas, Mateus registra o princípio da rejeição do ministério de Jesus, as dúvidas que o povo começou a alimentar, incluindo João Batista. Qual a razão deste comportamento? A razão desse comportamento é que a maioria das pessoas buscava apenas o seu próprio interesse. Queriam algo que satisfizesse o seu interesse imediato. O interesse imediato daquele povo era ver o reino de Israel sendo restabelecido e o povo romano sendo expulso da Palestina. Esse povo queria usufruir os milagres de Jesus, as bênçãos materiais dos milagres de Jesus. Esse povo não queria verdadeiramente conhecer Deus e a sua vontade. E você e eu, será que nós somos assim? Também buscamos os interesses materiais que Deus nos concede com bênçãos e deixamos para trás, deixamos em segundo plano ou até em último plano a pessoa de Jesus? Mateus nos leva a perguntar isso. Segundo, para pensar também, o que a maioria dos seguidores de Jesus esperava dele? Nós já respondemos essa pergunta, mas eu gostaria de perguntar, o que é que nós esperamos de Jesus? O que eu espero de Jesus? E o que é que Jesus espera de nós? Isso é importante demais. Essa pergunta deve ser respondida diariamente. O que é que eu espero de Jesus hoje? Eu espero apenas bênçãos materiais? Eu espero apenas que Ele esteja suprindo minhas necessidades? Eu espero apenas que Ele garanta para mim uma vida tranquila, boa, uma vida de completa satisfação da minha sensualidade? Ou Ele quer que eu espere dele uma
um senhorio pleno, uma soberania absoluta, que eu esteja completamente disposto a servi-lo, a estar crucificado com ele, para viver para a sua glória? O que é que ele espera? Jesus espera de mim e de você. Terceiro, Jesus exalta a figura de João Batista, demonstrando a origem do seu ministério e a importância de sua mensagem. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a mensagem básica de João, né? Você crê nisto, nesta mensagem? Você crê que Jesus Cristo é verdadeiramente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você entende que é pecador e que precisa do sangue do Cordeiro para ser purificado? Como isso influencia a sua vida? Que Deus leve você a pensar nisso seriamente, é a nossa oração. E quarta e última reflexão, Jesus compara as reações do povo ante o ministério de João Batista e ante o seu ministério de uma maneira muito interessante. Houve rejeição de ambos e Jesus atribuiu isto à falta de sabedoria, sabedoria espiritual. Você é sábio espiritualmente? O que é sabedoria espiritual? É entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo e que veio dar a vida pela salvação dos pecadores e que é o Senhor absoluto de todos aqueles que creem no seu nome, na sua palavra. Portanto, ser sábio é ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e que Ele opere na nossa vida estas manifestações da sua graça. Nós desejamos que todos sejam abençoados durante esta semana. Em nome do Senhor Jesus. Amém.